Na reta final para as eleições municipais, os candidatos têm até essa quinta-feira para realizar a propaganda eleitoral. A nossa repórter Thalita Diniz conversou com o juiz da 4ª Vara Civil da comarca de Patos de Minas, Rodrigo Assunção, sobre o assunto. Confira. O juiz da 4ª Vara Civil da comarca de Patos de Minas, Rodrigo Assunção, informa que a propaganda eleitoral se encerra na próxima quinta-feira, dia 3 de outubro. No entanto, é permitida a manifestação silenciosa, como o uso de camiseta ou adesivo do candidato no momento de votar. Ele também ressalta que pedir o voto no dia da eleição é proibido e constitui crime eleitoral, popularmente conhecido como boca de urna. Em primeiro lugar, lembrar que a propaganda no rádio e na televisão se encerra na quinta-feira, dia 3. É importante lembrar aos candidatos e também aos próprios eleitores que as manifestações públicas que sejam silenciosas, inclusive no dia da eleição, são permitidas. Por exemplo, o eleitor que vai votar com a camiseta de um partido ou de um candidato. O que o candidato e o eleitor não podem fazer no dia da eleição é pedir votos, porque isso pode, inclusive, ensejar, naquele momento ali, a restrição daquela pessoa, a prisão dela por um determinado momento, até as eleições se encerrarem, e depois um processo criminal, exatamente por essa ação dessa pessoa. Então, recapitulando aqui, aos candidatos e também aos eleitores. No dia da eleição é possível a manifestação, desde que ela seja silenciosa. Então, o eleitor pode, o candidato também, votar, por exemplo, com uma camiseta do seu partido ou do seu candidato. O que não pode ocorrer no dia da eleição é esse pedido de voto. Um dos responsáveis pelos processos eleitorais na comarca de Patos de Minas, Rodrigo Assunção, parabeniza os candidatos que até agora seguiram todas as normas eleitorais. Eu quero deixar aqui registrado também, pelo menos em relação à 210ª zona eleitoral aqui de Patos de Minas, e que na verdade corresponsável por toda a propaganda eleitoral, tanto de Patos de Minas como dos municípios que fazem parte da comarca, que os candidatos observaram a legislação, nós não tivemos intercorrências graves em relação à propaganda eleitoral. Então eu deixo os meus parabéns, né, e peço aí aos candidatos que continuem assim até o dia da eleição, para que a eleição possa ser tranquila, possa ser caminhar sem intercorrências maiores. As eleições ocorrem no dia 6 de outubro, quando serão eleitos 17 vereadores, um prefeito e um vice-prefeito. O juiz reforça a importância do voto para a democracia e deseja a todos uma eleição tranquila e consciente. Bom, lembrando que no dia 6, domingo, aqui em Patos de Minas, serão eleitos 17 vereadores e um prefeito e vice-prefeita. Então é importante que o eleitor compareça, vote. Esse é um momento muito importante. A festa da democracia é o momento que os eleitores, então, expressam a sua vontade de eleger os seus representantes pelos próximos 4 anos. Então eu deixo aqui o convite. Aliás, o voto é obrigatório, né? Mas deixo aqui o convite para que todos os eleitores compareçam e exerçam o seu direito. E lembrando, né, que essa escolha deve ser uma escolha pautada nas propostas, no desempenho dos candidatos, aqueles que são candidatos à reeleição. Então avalie, observe, né, o seu candidato, o que ele propõe, o que ele fez, o que ele está fazendo, para então votar de maneira consciente e de maneira tranquila. É isso.